Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar, esta aula que tem um compromisso com a poderosa, santa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós comentamos a revista de adultos publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E as nossas lições são comentadas em 10 tópicos para que possa facilitar o seu estudo, ordenar o seu estudo, complementarizar o seu estudo. Por isso o nosso canal é denominado de Escola Bíblica Complementar. Se você ainda não é inscrito no canal, recomendo que você se inscreva, deixe aí o seu like também, que ajuda o canal, porque o YouTube vai entender que o vídeo é relevante, que a aula é relevante e vai repassar para outras pessoas. Também compartilhe, este vídeo com outras pessoas e ali no vídeo, quem assiste pelo YouTube, pode deixar ali o seu comentário da cidade de onde você está nos assistindo. Nós queremos aqui mais uma vez apresentar com muita alegria e agradecer as plataformas que reproduzem a nossa aula. Queremos agradecer primeiramente ao AD Alagoas, que é o canal oficial da nossa igreja, Assembleia de Deus no estado de Alagoas, e que os irmãos muito gentilmente têm nos franqueado a oportunidade de colocarmos ali o nosso vídeo. Queremos agradecer também a pessoa do pastor Adriano Oliveira na rádio Farol FM 90.1 aqui de Maceió, que toda quarta-feira, a partir das 22 horas, reproduz também a nossa aula. E agradecer à rádio Web Capital, na pessoa do diácono Moacir Catarina, que também reproduz o nosso áudio da aula, e a rádio Web Gênesis, na pessoa do irmão Ed Carlos, que também retransmite a nossa aula. Deus abençoe a todos vocês. Aos mais de 21 mil inscritos no nosso canal, o nosso abraço carinhoso, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você esteja. Muito bem, queridos, nós estamos comentando a lição O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. E nesta feita vamos estar comentando já a lição número 7. Eu estou gravando antecipadamente, eu sempre informo aos irmãos, que estou gravando antecipadamente, hoje são 21 de janeiro, mas nós já estamos gravando a lição de 18 de fevereiro de 2014. Hoje são 21, dia 24 eu estarei me submetendo a uma cirurgia simples, mas vou ter que ficar aí alguns meses de repouso. Então, para logo que for cirurgiado não ficar gravando lições, eu estou aqui adiantando pelo compromisso que eu tenho com esse público, com esta grande igreja que nos ouve toda semana no comentário da EBD. Esta atitude é uma demonstração de respeito por todos vocês. E orem por nós para que tudo transcorra bem com a graça de Deus. A lição de hoje, então, irmãos, lição número 7 para 18 de fevereiro de 2024, o ministério da igreja. Será o tema que nós vamos estudar. O texto áureo diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Repetindo: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade prática nos diz: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16, que nos diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério,
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Muito bem, meus amados irmãos. Então, nossa lição, ela dispõe aqui de uma introdução que vai lhe dar aí uma visão panorâmica geral da lição, explicativa do conteúdo que vai ser tratado. Depois nós temos o primeiro tópico, que vai tratar sobre o ministério sacerdotal de todo crente, e aí tem como subtópico o sacerdócio no Antigo Testamento, uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Aí vamos para o segundo tópico, a estrutura ministerial do Novo Testamento. Aí tem o ministério quíntuplo, depois o serviço de diáconos e presbíteros, e depois vamos para o nosso terceiro e último tópico, as qualificações para o ministério, qualificações de natureza moral, qualificações de natureza social, qualificados para o ministério e, por fim, então, uma conclusão. Esse é o conteúdo da lição, que eu digo sempre que deve ser lido, deve ser explanado para a classe, né? Afinal de contas, o aluno está comprando a lição para poder acompanhar a sua aula. E aqui nós vamos então, que é o nosso propósito, o propósito deste canal, da nossa aula, que é fornecer aos irmãos 10 tópicos para que possa orientar aí a sua exposição ou seu estudo. Muito bem, o título, o ministério da igreja. O primeiro ponto que eu coloquei, que acho interessante ser discutido, é um ministério construído como prerrogativa de Deus. E eu quero me valer aqui do início, né, da nossa leitura bíblica, né, o versículo 11 do capítulo 4 de Efésios, logo no começo diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então veja bem, ele mesmo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta escolha dos ministros do Senhor não é facultada aos anjos, aos arcanjos, aos querubins, não é? Aos pastores, aos ministérios. Não é? Essa escolha é feita por Deus. Obviamente que os homens são canais. Deus usa os pastores, né, para que indiquem os seus candidatos nas convenções e tudo mais. Ou, se ele dirige um campo, ele indique, mostre para a igreja esses candidatos que ele está orando e Deus está mostrando que são esses os candidatos, né? E ele apresenta então a igreja e a igreja corrobora, né? A igreja dá a autenticação. Mas, meus queridos, essa escolha ela é de Deus, chamada, não uma coisa que você compra, que você negocia, não é? Que você conquista padrinho para poder, não é? É chamada de Deus. E isto, meus irmãos, quem dá esses obreiros à igreja é Ele mesmo, o Senhor. Então isso aqui precisa ser bastante enfatizado, que quem dá esses ministros, né, para a igreja, com esses dons ministeriais, é Ele mesmo. Ninguém tem essa prerrogativa. A prerrogativa é do Senhor. Se você é um verdadeiramente chamado para o ministério e alguém lhe perguntar quem lhe chamou, você pode dizer em alto e bom som, com muita convicção, foi Ele mesmo e não outra pessoa. Se outra pessoa foi quem chamou, foi quem deu, esse ministério não tem sustentação. Nós temos visto, infelizmente, no nosso Brasil e pelo mundo afora, pessoas que estão indo ao ministério por apadrinhamento, por filiação,
né, por política, até por dinheiro, mas são ministérios sem relevância, ministérios que não gozam de uma aprovação, não gozam da autenticação do nosso Deus. Então, veja bem que Paulo escreve e diz, ele mesmo. Então, um ministério construído como prerrogativa de Deus. O segundo ponto que eu coloquei foi um ministério dado por Deus à igreja. Isso é muito importante que se entenda. Veja que aqui diz, ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E nós vamos ver que a finalidade é a edificação da igreja. Então, esses dons ministeriais, esses ministros são dados à igreja, e não a igreja dada ao ministério. O ministério é dado à igreja, e não a igreja dada ao ministério. Nós vemos aqui no nosso texto áureo, que é o primeiro versículo 11 do capítulo 4 de Efésios. Na conclusão, lá no finalzinho da nossa lição, na conclusão mesmo, vai estar dizendo assim, esses ministros, lá no finalzinho, esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Então, a gente precisa entender que esses pastores, esses mestres, esses evangelistas, esses profetas, são dados à igreja, é um dom de Deus. Então, você pode considerar que os ministros do Senhor são um presente de Deus à igreja. E, com isso, nós podamos também essa questão daqueles que querem se apropriar da igreja. A igreja não é minha. Eu sou dado à igreja como um dom, como um presente de Deus para servi-la. Mas eu não posso me apropriar da igreja e dizer que a igreja é minha. Ela não é minha. Então, os ministros são dons, são presentes de Deus à igreja. Ele não deu ele deu os ministérios à igreja, não a igreja aos ministérios. Então, podemos dizer, nós somos pastores, evangelistas, os presbíteros, os diáconos, tudo é ministério, Nós somos dados, um dom para a igreja. Ok. Terceiro lugar, eu anotei aqui, um ministério diversificado. Ora, irmãos, nós estudamos na lição, e já estudamos mais de uma vez, a igreja sendo tratada como corpo. A igreja como corpo de Cristo, cada um de nós um membro do corpo de Cristo, e Cristo cabeça da igreja. E nós vemos essa diversidade de pessoas na igreja, uma igreja que é unida, mas que é diversa. E os ministérios também, nós vamos ver que eles são diversificados. Veja que tem apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres, e claro que não esgota aqui. Nós temos aí os presbíteros, temos os diáconos, e enfim, todas essas pessoas que servem a casa do Senhor. Então, meus queridos, há uma diversidade. Você não tem todo mundo pastor. Se todo mundo quiser ser pastor, nós vamos quebrar isso aqui. Não vai haver essa diversidade. Se todo mundo quiser ser profeta, todo mundo quiser ser evangelista, todo mundo. Então, não, nós vamos ver aqui que há uma diversidade. E isso eu trato como riqueza. Essa diversidade, ela enriquece a igreja. Então, nós temos esses ministros que atendem, claro, às demandas da igreja. Então, aqui nós temos a riqueza, nós temos a questão da grande demanda que há na igreja, e não dá para um pastor fazer tudo, não dá para o pastor ser tudo para a igreja. Aqui nós podemos discutir a questão do talento, cada um recebe um talento. Quem for chamado para ser evangelista é evangelista, quem for chamado para ser pastor é pastor, quem for chamado para ser presbítero é presbítero, quem for chamado para ser diácono é diácono, quem for chamado para ser mestre é mestre, enfim, cada um na vocação que foi chamado. Paulo mesmo diz, cada um fique na vocação em que foi chamado. O tópico 2 e subtópico 1
nós vamos ver aqui um comentário também interessante, não é? Que você vê aqui nessa estrutura ministerial do Novo Testamento. A lição diz que o ministério é quíntuplo. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, cada um desses atendendo a uma demanda. O apóstolo aqui, nós colocamos alguém enviado em uma missão. Hoje quem cumpre esse papel muito bem são os nossos missionários. Nós temos o profeta. Quem é o profeta? O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. Temos o evangelista. Quem é o evangelista? É alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. O evangelista, se ficar cuidando de uma igreja, é problema, porque a vocação dele é sair em campo, ganhando vidas para Jesus. Muito bem. Nós temos aí também pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar, de cuidar, enquanto o mestre, o de ensinar. Então, irmãos, veja, cada coisa colocada no seu lugar. E essa diversidade, eu diria que ela só enriquece a obra de Deus. Quarto ponto, um ministério para uns e outros, né? Aqui diz que ele mesmo deu uns para isso, outros para aquilo. Então, veja bem, ninguém pode ser o que eu sou, e eu não posso ser o que você é. E nós somos como membros do corpo de Cristo. Então, meus queridos, cada um fazendo uma função. Ele deu uns, não são todos. Não adianta todos quererem ser pastor, todos quererem ser evangelista, todos quererem ser diácono, todos quererem ser presbítero. Não. A gente tem, irmãos, uma chamada específica de Deus. Eu acredito que quem for chamado para o diaconato, ele deve permanecer diácono a vida dele inteira. Quem foi chamado para o presbitério, ali é o local dele, é o presbítero. Quem foi chamado para ser evangelista, é evangelista. Quem foi chamado para ser pastor, é pastor. Não, pastor, mas eu vejo alguém que foi separado ao diaconato, depois foi separado ao presbitério, depois foi separado ao evangelista, depois foi separado a pastor. É porque a chamada dele, final, é pastor. Eu aceitei Jesus em 1978. Eu para mim, sou pastor desde que aceitei Jesus como Salvador. Não fui consagrado, precisava passar por muita coisa ainda, mas a chamada estava aqui. Não tive a honra de passar pelo diaconato, mas fui separado direto ao presbitério, mas a minha função final não era o presbitério, era apenas uma passagem. E depois fui a evangelista e depois a pastor. Então funciona assim. Gostaria que os irmãos entendessem. Nós temos uma chamada específica e definitiva de Deus. Alguém tem uma chamada pastoral. Ele pode começar sendo um diácono? Claro, ele vai ser diácono, depois ele pode ser presbítero, depois ele pode ser evangelista, mas ele vai parar naquilo que ele foi chamado. Então, irmão, nunca fique triste. Eu já tenho 20 anos de diácono. De repente, é porque o senhor é um autêntico diácono, e deve permanecer. De repente, alguém separa o senhor para o presbitério e vai matar o seu ministério. O outro é presbítero. Meu Deus, eu tenho 40 anos de presbítero, como se isso fosse humilhante. Não é, é honroso. Humilhante é a pessoa estar numa posição que ele não foi chamado e depois começar a pagar vexame por aí. Então, você foi chamado para ser presbítero, fique na posição que você foi chamado. Agora, se sua chamada é pastoral, aí sim, do presbitério, daqui a pouco você vai ser evangelista e daqui a pouco vai ser pastor. Então, que isso fique muito bem entendido. Muito bem. Não tome posse daquilo que é do outro. Não são todos que são nestas funções, mas uns. Ele chamou uns para alguma coisa, outros para alguma coisa. Quem faz parte dos uns, fique nos uns. Quem faz parte dos outros, fique nos outros. Quem é dos outros, não queira ser uns. E quem é dos uns, não queira ser outros. Ele deu uns para isso, deu outros para aquilo. Então,
vamos acabar com essa síndrome de comparação, com essas perguntas tolas, né? Por que fulano é e eu não sou? Por que fulano chegou ontem, já está lá naquela posição e eu não cheguei? Ele chegou porque ele foi chamado para aquilo ali, meu irmão. É simples, não é? E você tem um chamado específico. Deus não trabalha da mesma forma com ninguém. Cada pessoa tem o seu chamado, tem o seu ministério, tem a sua história, tem a sua construção. Muito bem, vamos para o quinto ponto da nossa lição. O ministério para edificação da igreja. Veja bem que Deus, tudo o que Ele faz, tem um propósito específico. Deus não faz nada sem propósito, Deus não faz nada sem que haja um projeto desde toda eternidade. E o propósito desses obreiros aqui, não é? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, isso aqui não é para nossa vaidade. Pessoas que se valem de títulos para desenvolver uma vaidade tola, boba, né? Eu tenho até pena quando vejo, né? Porque, meus queridos, nós fomos chamados por Deus. Ele escolheu pela sua graça que é infinita. Eu não merecia coisíssima nenhuma, nem você merecia nada. Deus nos tirou do lixo, do monturo e nos colocou assentado entre príncipes. Eu vou me gabar, né? Eu vou me orgulhar de quê? Eu tenho que ficar como servo inútil, porque depois que eu tiver feito tudo, Jesus disse que eu ainda sou um servo inútil. E eu sou um servo para edificar a igreja. Eu só presto para ser pastor enquanto eu for uma fonte de edificação para a igreja. O Senhor só presta para ser evangelista, para ser profeta, para ser mestre, até o dia que o Senhor estiver edificando a igreja. Então, nós somos servos, nós prestamos um serviço para a igreja. Nós levamos essa igreja à edificação, como diz o texto bíblico aqui, né? Para que nós cresçamos, levar a igreja ao crescimento, para que a gente não seja mais menino levado em roda por todo vento de doutrina. Isso fala de amadurecimento. Os ministros existem para edificar, para amadurecer, não é? Para fazer com que a igreja cresça, com que a igreja desenvolva numericamente, intelectualmente, espiritualmente e em todas as áreas possíveis. Então, um ministério para edificação da igreja. Nós vamos ver aqui, olha, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Olha, aperfeiçoamento, nós somos aperfeiçoadores. Para edificação do corpo de Cristo, nós somos edificadores. Até que todos cheguemos à unidade da fé. O ministro é um promotor de unidade, não é? E ao conhecimento do Filho de Deus, nós aprimoramos o povo no conhecimento de Jesus. E aqui diz que o objetivo é nós levarmos todos e chegarmos todos à estatura de varão perfeito e que não sejamos mais meninos. Eu tenho dito muito que mais do que homens poderosos, nós estamos precisando de homens maduros. Eu vejo muita gente que se diz cheia do poder, que se diz antiga de ministério e muitas vezes procedendo como menino, não é? E nós não somos mais meninos. Paulo diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nós não podemos estar com procedimento de menino, mas procedimento de adulto espiritual, como alguém que não chegou na plenitude, mas que está caminhando, né? Como diz certo pregador, que a igreja não está caminhando só para o céu, a igreja está caminhando para Jesus. Cada dia que passa nós vamos caminhando, vamos chegando mais perto, vamos ficando mais parecidos com Jesus e vamos ficando mais maduros. Então, esse ministério ele funciona para edificação da igreja. Vamos ver o plano de aula, que ela tem aqui uma introdução, que diz assim: de modo geral, todo crente é chamado a exercer o sacerdócio universal conforme o propósito divino predeterminado para a sua igreja.
Em contrapartida, quanto aos ofícios ministeriais, o Senhor escolheu pessoas específicas para edificar a igreja por meio dos dons ministeriais, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então, eu acredito que ficou aí bastante explicado para os irmãos. Vamos então para o nosso sexto ponto. Vamos dar uma revisada, irmãos, rapidinho aqui, antes de irmos para o sexto ponto. É o título, o ministério da igreja. Eu falei primeiro, um ministério construído como prerrogativa de Deus. Só Deus tem essa prerrogativa de escolher esses ministros. Segundo ponto, um ministério dado por Deus à igreja. Então, nós fomos dados à igreja e não a igreja dada a nós. Aprendemos isso também. Terceiro lugar, um ministério diversificado. Não é todo mundo pastor, todo mundo evangelista, todo mundo presbítero, todo mundo mestre, todo mundo diácono, todo mundo... Não. Nós estamos aprendendo aqui que é diversificado. Existem vários para atender às várias demandas da igreja e promover, claro, a riqueza. No quarto ponto, nós falamos que é um ministério para uns e outros. Uns fazem umas coisas, outros fazem outras. Os que fazem umas coisas não podem querer fazer as outras lá. E os que fazem as outras não podem querer fazer as umas aqui também. Cada um no seu quadrado. Quinto lugar, um ministério para edificação da igreja. O ministério não vive para se autoalimentar, para se promover em vaidade, nessas coisas todas que são tolices, não é? O ministério existe como servos de Deus para edificar e enriquecer a igreja. Sexto lugar, então, prosseguindo, um ministério que exige qualificações. Muito interessante. Na parábola dos talentos, diz que o Senhor deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento para outro. Cada um recebeu conforme a sua capacidade. E eu aqui até acrescento um pouco, que mesmo tendo essa capacidade, você tem que constantemente buscar qualificações. Nós não podemos parar no tempo, meus irmãos. A nossa vida de estudo, de pesquisa, de busca, de cavar poço, é até o fim da vida. Não se estribe na sua experiência, eu já sou experiente, eu já tenho umas 50 agendas cheias de pregação, então pronto, não preciso remar, não preciso cavar, não preciso fazer mais nada. Não, a nossa vida ela é constante de busca. Eu costumo dizer que o progresso não tem misericórdia daqueles que não se atualizam. E eu digo também que a igreja cresce com você, ela cresce sem você e ela cresce contra você. Se você vai crescer, se eu vou crescer, o problema é nosso. Agora que a igreja vai crescer. E não há maior tragédia do que uma igreja onde os seus ministros estão abaixo do nível da igreja. Isso não pode acontecer. Então, um ministério que exige qualificações. Vamos para o terceiro tópico. E tem 3 subtópicos que vão respaldar isso aqui. Não é qualquer pessoa que tem qualificação para ocupar as funções ministeriais. Então, veja bem, nossa lição traz que esses ministros têm que ter qualificação de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Nós vamos ver isso em 1 Timóteo 3, de 1 a 15, Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Aqui listamos apenas algumas delas. Esse ministro não pode ser apegado ao dinheiro. Existem pessoas que são gananciosas, elas não podem estar no ministério, não pode ser avarento, tem que ser irrepreensível. Irrepreensível aqui não quer dizer que nós temos que ser perfeitos, mas que nós temos que ter um nome limpo. Não é? Olha, irmãos, nós já somos pobres, já não temos patrimônio nesta vida. Nós somos cidadãos dos céus. O maior patrimônio que a gente tem aqui, fora a salvação, o Espírito Santo, é o nome que a gente tem. O nome que a gente tem. Então, esses ministros devem ter uma vida irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida.
uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Então, nós que somos ministros, né? A Bíblia diz que tem que ser marido de uma só mulher. Não adianta o cara estar no terceiro casamento aí dizendo que é ministro. Não adianta o cidadão que compra e não paga, mentiroso, não é dizimista, não respeita o seu pastor e diz que é ministro, né? Não é o ministro que a Bíblia está falando aqui, porque o ministro, ele tem que ter qualificações morais. Nós não somos perfeitos, né? Mas você tem que ser alguém que cuida bem da sua esposa, que cuida bem dos seus filhos, que tem as suas finanças controladas, que não anda esnobando com as coisas que tem, né? Tem que ter uma vida discreta, não cabe para o obreiro, né, viver postando mensagem em tudo que é lugar. Se entra no avião, tira foto. Se está comendo macarronada, tira foto. Se está na churrascaria, tira foto. E ainda diz que está na prova, né? Misericórdia. A vida do obreiro é uma vida discreta. Não tem que estar em tudo que é publicação, né? Sou um homem público, mas não posso estar em tudo que é publicação, né? Então, qualquer coisa está mostrando, tudo que faz está mostrando. Não precisa esse tipo de coisa. A discrição é uma característica fundamental na vida de um servo de Deus, na vida de um ministro de Deus. Não interessa o que acontece aqui dentro da minha casa, o que acontece na minha vida privada, não é? Então, muito cuidado com todas estas coisas, né? Nós temos um padrão moral e um padrão ético para que a gente tenha força moral de ensinar na igreja, de ensinar na cidade, de poder transitar pelo comércio, de poder ser respeitado, né? Nosso pastor costuma dizer aqui que um pastor, ele não é só pastor da Assembleia de Deus daquele lugar, ele é pastor da cidade. Que coisa bonita, né? Então, esses ministros, eles têm qualificação moral. Segundo lugar, qualificação de natureza social. Não pode ser soberbo, arrogante, orgulhoso. Isso tudo fala de relacionamento. Uma pessoa de difícil convívio social. Alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irascível, uma pessoa cheia de ira, iracundo, né? Capaz até de dar soco nos outros, dar tapa, né? Andar armado, misericórdia. Truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra outro, desqualifica-o para ser ministro do Senhor. Está aqui na lição, porque os irmãos podem estar assistindo, dizendo, pastor Valdo, está duro, tá? Não, eu estou falando aqui o que está na lição, né? Então, qualificados para o ministério, nós vamos aqui para o terceiro subtópico, né? De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais, sociais, conforme estudado. Então, meus queridos, a questão de ser ministro exige qualificações. Aqui em Alagoas, que eu estou falando para o Brasil todo, né? Quem vai ser separado ao diaconato e ao presbitério, ele passa por vários crivos, né? Primeiro, ele tem que fazer um curso preparatório de obreiro, já é alguma coisa, é um preparo intelectual. Depois, esse obreiro, ele tem que providenciar documentações, e nessas documentações vai mostrar se ele está limpo, né? No SPC, no Serasa, as certidões civil e criminal estadual e federal, tem que ter ali a carta testemunhal da esposa dizendo que ele é homem de Deus, que ele é digno de ocupar aquela posição, tem que ter o testemunho do seu pastor dizendo que aquele obreiro também goza de testemunho, uma pilha de documentos. Depois ele vai ser apresentado ao nosso presbitério aqui da capital. Se um pastor levantar a mão contra, né, para tudo, né, e vamos analisar o que é que está ocorrendo aí. E depois vai para a igreja. E a igreja que não erra, né, a igreja, se ela disser que é. Se ela disser que não adianta espernear. A igreja, para mim,
Se a igreja disser que é. Eu tenho 46 anos de evangelho, nunca vi a igreja errar. Então, quando o pastor da igreja tem boas intenções e é honesto, ele consulta a igreja. E a igreja vai dar a resposta que ele precisa, a menos que ele não queira ver a resposta. Então, nós temos isso aqui. E quando alguém vai para o ministério, como a gente chama aqui, para ser um evangelista e um pastor, ele passa numa comissão de crivo. Tudo isso para ser verificado as questões morais, né? As questões aqui, como diz a nossa lição, né? Questões de cunho também social, porque isso tudo é importante, porque esse homem vai estar à frente de uma igreja, à frente de uma congregação, e se ele não desfrutar, meus amados, do respeito, né, do povo, da congregação, do bairro, da rua da congregação, como é que ele vai ensinar? Como é que ele vai evangelizar? Então a gente fica pisando em ovos, porque eu e você que está me assistindo, está me ouvindo, nós somos fracos, né? Pastor Valdo, pode pisar na bola? Pode pisar. Você pode pisar? Pode. A Bíblia diz, aquele que pensa, que cuida, que está em pé, olha, não cai. Eu posso tropeçar, posso cair, mas eu tenho que lutar para manter o meu nome, manter o meu testemunho, porque o dia que eu perder a minha credibilidade e você perder, não adianta mais nada. A gente vai ser um fantoche no púlpito, ninguém vai respeitar, você vai falar e as pessoas não vão considerar coisíssima nenhuma. Então, queridos, nós vemos aqui então um ministério que exige qualificações. Deixa eu adiantar. 7º lugar, um ministério para chamados. Muito interessante isso aqui. Tudo começa com uma chamada. Para mim, a chamada é uma raiz. Não faça o que você quer, mas faça aquilo que você foi chamado para fazer. Nós não fazemos na obra de Deus aquilo que queremos. Isto é uma palavra de sabedoria, uma palavra de ensino, uma palavra de instrução. No reino de Deus, você não faz o que quer, você faz o que foi chamado para fazer. E quando, pastor, eu vou fazer sem ter sido chamado? Está arriscado, né, Deus fazer alguma coisa que você não vai gostar muito, né? Então, cada um fique na posição que foi chamado. O nosso saudoso pastor Zé Neco, ele dizia assim, se você é diácono, não se meta a ser presbítero. Nós estamos falando daquele diácono que tem a chamada definitiva como diácono. Ele diz, não se meta a ser presbítero. Por quê? Quando Jesus vier, vai lhe procurar no meio dos diáconos, não vai encontrar. E quando ele for lá no meio dos presbíteros, não vai lhe reconhecer. Então você vai desaparecer. Era uma forma que ele falava assim, ilustrativa, né? Claro. Mas, meus queridos, a chamada é importantíssima. A gente chega dias na nossa vida ministerial que a gente fica só. E a única coisa, eu digo sempre que nós temos um ganchinho que a gente fica pendurado. E esse ganchinho é a convicção da chamada de Deus na nossa vida. Famílias se opõem, se levantam pessoas, se levantam inimigos e você se abate, mas você diz assim, eu sei quem me chamou. E se foi Deus quem lhe chamou, ele se responsabiliza pela sua trajetória. Descanse no Senhor. Agora, quem vai por conta própria, aí quem paga a conta é você. Agora, se Deus foi quem lhe chamou, fique tranquilo, que se tiver conta, ele paga tranquilo. Muito bem. Então, um ministério para chamados. Ele mesmo deu uns, ele deu porque primeiro chamou. Nós vamos ver, se eu não me engano, em Marcos 3, quando Jesus chama ali os apóstolos, a Bíblia diz que ele chamou aqueles que ele quis. Por que ele me chamou, eu não sei. Eu confesso aos irmãos que eu não consigo explicar por que Deus me chamou. Eu tenho certeza de uma coisa, ele não viu nada bom em mim. Não é? Ele chamou porque ele é soberano e é gracioso e se agradou em fazer isso aí. E também chamou você, não só chamou a mim não, chamou a você também. 8º lugar, um ministério abrangente. Vamos para o auxílio teológico aqui da nossa lição, que tem uma observação interessante. Diz assim, Paulo salientou com muito critério
uma importante verdade concernente à diversidade de ministérios. Você vai ver em Romanos 12, 3 a 8, 1 aos Coríntios 12, de 1 a 30. Dentro da admirável unidade do corpo de Cristo, produzida pela obra do Espírito Santo, há uma rica diversidade. Nem todos os ministérios têm a mesma função, o mesmo dom ou o mesmo ofício, assim como o corpo humano tem uma grande variedade de órgãos a fim de funcionar apropriadamente. O corpo de Cristo requer diversidade de ministérios para que a igreja possa cumprir com eficiência as ordens de Cristo. Na diversidade da unidade, brilha o interesse de Deus pelo indivíduo. A despeito de função, dom ou ofício, a despeito de quão atraente ou oculta seja a tarefa confiada a alguém, todos, aos olhos de Deus, são importantes. Cada crente será recompensado de acordo com a sua fidelidade. Isto é que é importante. E aqui nós podemos dizer, sem nenhum medo de errar, que ministério, irmãos, não só são esses que estão elencados aqui. Existem outros ministérios, né? Que servem. O que é ministério? É serviço, né? Então, há muitos outros ministérios. Não precisa, para alguém trabalhar na casa de Deus, ser diácono, ou presbítero, ou evangelista, ou pastor. Tem gente que não é nenhuma dessas funções e trabalha mais do que eu e você. Então, existe uma riqueza de ministérios na casa de Deus. O ministério é muito abrangente, porque a igreja é complexa, a igreja é heterogênea e as demandas são as mais diversas. Nono lugar, é um tópico que eu deixo ele casado com o tópico 7, né, que é um ministério para chamados. Em nono lugar, eu coloquei aqui um ministério vocacionado, né? Que isso anda de mão dada, né? Quem tem a chamada tem a vocação. Quem tem a vocação tem a chamada. A quem Deus chama, ele capacita. E a quem ele capacita, ele envia. Então, vamos ver aqui no plano de aula, na parte aqui de aplicação, que nos diz assim: a multiforme sabedoria de Deus encarregou a cada crente com qualificações específicas para o exercício de dons ministeriais e espirituais específicos. Cabe ao crente buscar o discernimento para identificar a natureza do seu chamado espiritual. Veja, eu gosto dessa palavra multiforme, né? Deus, ele é maravilhoso, Deus é extremamente complexo e a igreja também é complexa e o ministério também é complexo. E, meus queridos, Deus chamando, ele capacita essas pessoas, né, para que elas exerçam o seu ministério. Não, eu sou um presbítero e não sei ensinar. Ora, se a Bíblia diz que um requisito para você ser um presbítero na igreja é que você seja apto para ensinar. Se um presbítero tem que ser apto para ensinar, e muitas vezes essa palavra presbítero com pastor, ela se confunde na Bíblia, né? É tanto que, pelo menos no nosso ministério, um presbítero faz tudo aquilo que um pastor faz, né? Desde que ele tenha ali a autorização, né? E não esteja debaixo da tutela de um pastor. Nós tivemos muitos presbíteros com ação pastoral. Ele batiza, ele realiza casamento, ele celebra a Santa Ceia, ele faz tudo que precisa ser feito. Então, para ser um presbítero, precisa manejar bem a palavra no ensino. Para ser um pastor, precisa manejar bem a palavra. Eu não vou dizer que o pastor vai se equiparar ao mestre, mas um pastor não ter palavra é complicado. Um evangelista não evangelizar é complicado, é uma anomalia, né? Então, meus queridos, o ministério, ele traz consigo a chamada e traz consigo a vocação. Se eu sou pastor, eu tenho que ter traços de um pastor. Se você é um missionário, você tem que ter traços, características de missionário. Se o senhor é um presbítero, precisa ter as características de um presbítero, né? Muito bem. Então, um ministério
vocacionado. E, 10º lugar, um ponto aqui bastante polêmico, né? Um ministério temporal. Isso aqui é muito importante. Eu acho que é muito nobre um homem entender o seu tempo. Sabe, irmãos, eu entendo que meu ministério não vai durar para sempre. Eu tenho consciência disso, não sou louco, né? Porque eu já tenho 46 anos no Evangelho, vi muita gente que começou, teve meio e teve fim, né? Eu comecei, não sei se estou no meio ou para lá do meio um pouco, mas também vou caminhando para o final, não é? E é importante que nós que exercemos essas funções ministeriais entendamos o nosso tempo. Eu acho degradante um homem de Deus, muitas vezes o seu tempo passou, a nuvem já foi embora há muito tempo, e ele ficou, ou ele foi e a nuvem ficou para trás, não é? E a pessoa não reconhece que o seu tempo acabou. Aí fica muitas vezes um departamento sofrendo, fica uma igreja sofrendo, fica uma região sofrendo, um campo sofrendo, porque esse obreiro diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não é? Eu acho que isso é orgulho, irmão. Me perdoe a minha posição, eu acho que é orgulho. Porque o dia que eu perceber que eu já não estou correspondendo às demandas da obra e eu ficar tomando lugar de alguém, daqui eu não saio, daqui eu ninguém me tira, eu acho que isso, para mim, os irmãos me perdoem, é pecado. Não é? Eu acho que eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser um obreiro que minha prioridade é o desenvolvimento do reino de Deus, é o desenvolvimento da obra. Então, isso para todas as áreas da igreja. Uma irmã é dirigente de círculo de oração e ela está vendo que não tem mais condição de dar aquela assistência. Ah, mas eu sou dirigente desse círculo de oração há 50 anos. Tá bom, minha filha, passou. Com todo respeito à senhora, né? Deixa alguém mais novo entrar e fazer a obra também. Não, vou sair daqui só quando eu morrer. A irmã dirige um departamento de senhoras, o irmão dirige um departamento de senhores. É para sair só quando morrer? Não, eu quero deixar registrado aqui, o ministério, ele é temporal, ele tem um tempo. Você lê Números capítulo 4, versículo 3, você vai ver que os sacerdotes, umas partes diz que era de, eu quero até ler aqui para não dizer algo errado. Números capítulo 4 e versículo 3, vamos ver aqui. Já que a palavra de Deus não tem erro, né, e uma palavra infalível, que às vezes o ponto de vista do pastor Walter alguém pode discutir, mas vamos aqui na palavra, né? Veja só, falou o Senhor a Moisés e a Arão dizendo, toma a soma dos filhos de Coate, eram levitas, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos, será todo aquele que entrar nesse exército para fazer obra na tenda da congregação. E depois completasse 50 anos. Saía ou não saía? Tinha que sair. Em alguns outros ministérios tinha uma variação, se era de 30 até 50, alguma coisa assim, mas mostrando que nós temos limite, né? A obra continua e nós paramos a nossa caminhada. Então, discirna o seu tempo de parar. Glória a Deus. Não prejudique o reino por causa de seus interesses pessoais. O nome disso é egoísmo, né? E o egoísmo é um pecado, e o pecado pode comprometer a nossa salvação. Eu deixo aqui a minha palavra, né? Os irmãos que nos ouvem não são obrigados a concordar com tudo que eu estou falando, eu estou fazendo a minha exposição. Cada irmão vai fazendo sua exposição e o ponto que ficar aí na dúvida, o tempo é senhor da razão, ele vai mostrar onde está a verdade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, eu oro a Deus que me dê graça para cumprir as coisas que eu estou falando aqui. Meus queridos e amados irmãos, um prazer ter ministrado esta aula e estaremos de volta na próxima aula, Deus assim nos permitindo, no nome de Jesus.